Salmo 19:1, nós encerramos nosso grupo de estudo falando sobre maturidade espiritual. Encerramos antes do Dia dos Pais. Dia dos Pais nós trouxemos uma mensagem aos pais. E nós estamos descansando um pouquinho para a nossa próxima série, que nós estamos falando aqui na Casa de Deus. Logo estaremos anunciando, não é? Salmo 19, verso 1. Diz a palavra de Deus assim: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Os céus manifestam. Em outra tradução diz isso: os céus declaram a glória de Deus. Os céus manifestam, os céus declaram a glória de Deus. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos nesse momento tão gostoso, te louvamos porque Tu és nosso Deus, nosso Senhor. E agora, Pai, quando nós vamos abrir a Tua palavra, nós pedimos que não falte azeite sobre nós, sobre Teu povo, que essa palavra venha direto do Teu trono, venha direto de Ti, Senhor, e que nós possamos ser tocados e realmente cheios de Ti, e que haja uma transformação, que essa palavra penetre nos nossos ossos, que ela penetre dentro de nós, e avive a nossa vida, e mexa com o nosso coração, e transforme o nosso ser, que ela tenha, Senhor, autoridade, que ela cumpra, que ela faça, que ela realize em nós o que essa palavra tem que fazer. Nós te louvamos em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Pode sentar, querido. Deus abençoe. Louvado seja o Senhor, né? Nós estamos aqui. Na verdade, nós temos uma declaração extraordinária nesse lugar. A Bíblia diz aqui: os céus declaram a glória de Deus. Os céus, eles declaram a glória de Deus. Eu acredito que uma das melhores ilustrações que a gente pode ter para falar sobre céus abertos nessa noite. Quantos gostariam de ter céus abertos sobre nós aqui? Muitas coisas aconteceram lindas quando o céu se abriu na palavra de Deus, mas a melhor ilustração que acho que nós podemos declarar aqui é aquela do avião, amém? Você pega lá o rapaz que está subindo de avião, como é preciso, como é necessário que os céus estejam abertos para que aquele piloto levante voo, não é? Então, nós vamos viajar às vezes de avião, alguma coisa, e diz: olha, não podemos porque os céus estão fechados. Então, céu fechado é má notícia, né? Então, tem alguns lugares que os céus quase sempre estão fechados. Tem alguns aeroportos no Brasil que foram colocados e abertos porque eles precisavam de uma situação estratégica no Brasil, mas os céus geralmente estão fechados. Nós temos lugares em Santa Catarina que eu visitei que os céus fecham rapidamente, cidades em que são muito altas, enfim, e o céu se fecha. Nós estamos falando aqui daquele piloto, não é, que precisa de céus abertos para voar. Ele não consegue decolar, ele não consegue pousar no aeroporto, não é? Ele não consegue quando os céus não estão limpos, os céus estão fechados. Agora, quando você olha na palavra de Deus, você percebe aqui, por exemplo, Deus falando sobre céus abertos. Isso mostra que quando os céus estão abertos, muitas das vezes, a Bíblia nos mostra isso, que é a mão de Deus abrindo os céus para as nossas vidas. Por exemplo, muitas vezes que a Bíblia diz sobre céus abertos, ele fala sobre as bênçãos de Deus. Outras vezes ele fala sobre o sobrenatural de Deus. Ou quando as coisas começam a dar certo para aquele povo, para aquela pessoa. Quando os sonhos começam a ser realizados. Quando os sinais e maravilhas de Deus começaram a vir sobre a igreja, era sinal de que Deus abriu os céus. E que as coisas de Deus estavam vindo para aquela igreja, ou no caso, para aquela pessoa. Nós realmente precisamos de céus abertos sobre nós, amém?
Precisamos que Deus abra os céus. Talvez aqui falando para nós, você diz, pastor, céu aberto, fechado, para mim tanto faz. Mas não dentro do campo bíblico, em que as pessoas mexiam com a agricultura, eles mexiam com as coisas que precisavam dos céus abertos. Precisava sim da chuva, mas precisava do sol, precisava que Deus manifestasse a sua mão de poder. Então a Bíblia apresenta alguns tipos de céus, e eu gostaria de percorrer com você, porque eu creio que nessa noite Deus tem céus abertos em o nome do Senhor para o seu povo, amém? Existe aqui na Bíblia, em primeiro lugar, uma situação chamada de céus fechados. Abra a Bíblia comigo em Hebreus capítulo 12, verso 5. Hebreus capítulo 12, verso 5. Hebreus capítulo 12, verso 5. Diz a palavra de Deus assim: E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos, filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmais quando por ele for repreendido, diz a palavra de Deus. Continuando, porque o Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. E na verdade toda correção presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça, nos exercitando por ela. Queridos, a primeira coisa aqui que às vezes nós sentimos que o céu fecha sobre nós, é quando estamos sendo corrigidos. Amém? Quantos já foram crianças aqui? Digam amém. E aí a tua mãe chega e um cutuca o outro e diz, o céu fechou, amém? Fechou o negócio, né? Hoje a mãe está brava, hoje a mãe está parecendo, não é, um temporal. Fechou aqui, fechou o cerco. Essas palavras nos lembram a ideia de céu fechado. Sabe quando nós obedecemos, né, que fica chuvoso em casa e começa a trovejar? É mais ou menos o que Deus está colocando nesse trecho aqui para nós. Irmãos, há certos momentos em que nós somos disciplinados pelo Senhor e o céu fecha. E que Deus cerca a nossa vida e diz, espera aí, você não entendeu, você não está dobrado o suficiente, você não está quebrantado o suficiente. Os céus, portanto, estão fechados, quando muitas vezes Deus está nos corrigindo. Muitos de nós, às vezes, procuramos aquele caminho fácil, o caminho sem compromisso, não é? O caminho, esse caminho existe, queridos, porque às vezes a gente pensa, não existe, né? Deus deixa. Muitas vezes você vai pelo caminho fácil, muitas vezes esse caminho não vai levar a lugar nenhum, é só decepção, mas você vai por ele, e aí lá na frente, Deus te dá uma chamada, te coloca no cercadinho e diz, vai pensar, porque esse caminho não é bom, vai pensar porque esse caminho não vai fazer bem à sua vida. Essa disposição de aceitar a correção que vem do Senhor é muito importante. E, na verdade, existe uma batalha de fé nessa situação. Por vezes que nós estamos em caminhos errados, nós temos que crer que Deus tem o melhor para nós, e quando a coisa não está andando como nós queremos, às vezes, é uma correção do Senhor. Por vezes Deus está nos chamando, dizendo, olha, não vai chover agora, ou então está com cara de temporal, porque o Senhor está mostrando para nós que o caminho não está correto. A correção é considerada uma ameaça à autoimagem hoje progressiva que nós temos na nossa sociedade, não é? Então, muita gente vê isso como destrutivo, tanto que começou a circular leis que você não pode dar tapinha no seu filho, não pode isso, não pode aquilo. Porém, aqui na minha Bíblia, eu acredito também que aí na sua, a Bíblia diz em Hebreus 12:6 que o Senhor corrige o que ama. O Senhor corrige o que ama. A palavra de Deus diz que o Senhor, Ele nos... E quantos já passaram correção de Deus, sabe que o Senhor não veio falar. Às vezes Ele dá um tapinha bem dado. E você diz assim, meu Deus, céu! E aí, graças a Deus por a parte acolchoada que temos atrás. Amém, irmãos? Que é o lugar certinho em que Deus vem nos corrigir. E que Deus faz para dizer, olha, presta atenção. Os céus estão fechados porque você anda em desobediência a minha palavra. E muitas vezes os céus têm que ser fechados por esse motivo.
Os céus às vezes também estão fechados. Quer ver um outro exemplo? Em Mateus 13, 54 a 58. Mateus 13, abra lá comigo, vamos ler a palavra de Deus. A Bíblia diz assim, Mateus 13, 54 a 58. E chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio a este a sabedoria e essas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago, e José, e Simão e Judas? E não E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? Escandalizavam-se nele, e Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali algumas maravilhas por causa da incredulidade deles. A palavra de Deus deixa claro aqui que a incredulidade, ela desafia para que a bênção de Deus não venha sobre a sua vida. Você entra na casa de Deus, você acredita que há um Deus, você acredita que Deus pode fazer, mas você não acredita que Deus fará. E aí nós encontramos uma coisa que eu vejo muitos dias atuais, uma religiosidade que não serve para muita coisa, uma religiosidade que não traz o milagre, uma religiosidade, nós vimos a casa de Deus, de nós estarmos na casa de Deus, mas isso não interfere em nossa vida. A gente continua vivendo uma vida de incredulidade em nossas atitudes, no nosso dia a dia. Então, muitas vezes o céu fecha sobre nós, porque nós não temos fé em Cristo. A Bíblia diz aqui que Jesus não fez ali muitas coisas, por causa da incredulidade deles, é muito claro. Jesus deixou de fazer milagres, porque eles não estavam crendo. E isso pode ser uma barreira. No momento eles acharam que Jesus era muito especial, mas num outro momento eles falaram: não é esse o menininho que corria com a gente aqui, que fazia tudo? Então nós não cremos nele. Olha, nós não vamos crer mais nele. E aquele momento foi difícil. Olha que Jesus, ele sempre andou fazendo muitos milagres, mas aqui, quando a incredulidade foi acima, não é, de tudo aquilo que pode a fé produzir, então Jesus fez pouca coisa. Muitas pessoas pensam que Jesus é apenas um profeta, ou um grande pensador, ou fundador de uma religião, e não dá crédito ao poder sobrenatural dele. Eu quero desafiar você a entender que o nosso Deus é um Deus poderoso, louvado seja o Senhor. Que nessa noite, nesse lugar, eu acredito que não só Ele pode fazer, mas Ele já está fazendo coisas incríveis nesse lugar. Deus mexe com a gente, Deus mexe com a nossa posição, Deus cuida, Deus trabalha, Deus faz milagres. A Paula, por exemplo, que testemunha aqui, é um milagre. Um milagre que o médico disse: não pode, não vai acontecer, e aconteceu já pela segunda vez a gravidez, louvado seja o Senhor. Nós estamos falando de poder de Deus. Os céus também podem ser fechados como uma maldição. Vamos abrir a palavra de Deus ali, em 2 Samuel capítulo 21. Vamos lá, gente, pega a Bíblia e vai comigo, para que nós possamos ler a palavra. Isso é muito importante. 2 Samuel 21. Carlos está precisando, acho que, de agudo aqui no meu retorno, por favor. Glória a Deus. 2 Samuel, capítulo 21. E houve em dias de Davi uma fome de 3 anos e meio. 3 anos, aliás. De ano em ano, e Davi consultou o Senhor, e o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Olha só que coisa interessante. O povo de Israel tinha feito uma aliança com esse povo gibeonita. Eles tinham feito uma aliança e essa aliança foi quebrada por Saul.
E a palavra de Deus diz que esse povo gibeonita, não é? Israel tinha que protegê-los, mas Saul, num determinado momento, matou esses gibeonitas. E quando isso aconteceu, a Bíblia diz que então, num determinado momento, agora aqui em Davi, houve uma fome de 3 anos. E Davi foi buscar o Senhor. Senhor, o Senhor não nos abençoa mais. O povo de Deus está com fome. Senhor, o que está acontecendo em nossa casa? Olha, irmão, deixa eu fazer uma abertura aqui. Irmão, quando alguma coisa não estiver bem em sua casa, que tal você dobrar os joelhos e perguntar ao Senhor? A Bíblia diz que Davi dobrou lá o seu momento de oração, porque eles dobravam o joelho pelo menos 3 vezes. E eles tinham lá o seu momento de adoração, o seu momento de busca. E ele foi dobrar os seus joelhos diante do Senhor, dizendo: não, Senhor, as coisas não estão bem. Não estão bem, está tendo fome. O povo está com fome. Senhor, o que está acontecendo? Aí Deus disse: olha, vocês quebraram um pacto que vocês tinham feito comigo. Porque o pacto que foi feito com os gibeonitas foi feito com a presença de Deus. E quando você quebra um pacto junto ali da presença de Deus, então isso trouxe fome àquelas pessoas. Aí Davi falou: mas Senhor, o que vamos fazer? Olha, a Bíblia diz, segundo Samuel 21, verso 13, 14 em diante, que a palavra de Deus diz que Davi entregou 7 descendentes de Saul, que a Bíblia diz que foram enforcados no lugar daquilo que Saul fez, e Deus se aplacou para com a terra. E o moral dessa história é que Deus valoriza as promessas, as desonras. A Bíblia diz: não faça na presença de Deus voto de tolo. Às vezes você chega no altar de Deus e faz um voto de qualquer maneira. Não faça um voto de tolo, não faça um voto de tolo, porque Deus vê os seus votos. Quando Israel votou ao Senhor que seria fiel aos gibeonitas, seriam amigos gibeonitas, e Saul quebrou, não tinha tido arrependimento, eles não tinham se arrependido da quebra da aliança. E Deus pesou a mão. Isso está escrito na palavra de Deus. Mas eu quero mostrar para você os céus abertos. Amém? Amém ou não? Amém. Dá uma olhadinha aí, que não é todo céu aberto não. Dá uma olhada aí, ó. Gênesis 7:11. Vamos ver na Bíblia sobre céus abertos. Céus abertos que revelaram a ira de Deus. Gênesis 7:11. Nosso tecladista aí, por favor. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia que se romperam todas as fontes do grande abismo, e olha só, e as janelas dos céus se abriram. A palavra de Deus diz que Noé foi chamado por Deus, ele foi chamado para uma missão. Ele tinha que construir um barco, e esse barco era grande, e Deus deu a planta desse barco. Ele levou muitos anos para construir esse barco. E Deus falou assim: Noé, eu vou fazer chover aí, você vai ter que fazer esse barco, meu filho. E a Bíblia diz que ele começou a fazer, as pessoas riam dele, dizendo: esse cara é maluco, o que ele está fazendo? Fazer um barco. Olha, só para você ter uma ideia, até então, na época de Noé, nunca a Bíblia falou que tinha chovido sobre a terra. Nunca a Bíblia tinha falado que choveu, porque Deus fazia levantar um vapor da terra que regava todos os jardins, é o que está escrito em Gênesis. Aliás, alguém já perguntou por que o nosso planeta, lá naquele globo terrestre, está um pouquinho envergadinho assim? Alguns acreditam que pesou a água de uma maneira diferenciada no nosso planeta e deslocou o eixo, porque a Terra não diz ter 4 estações, mas de repente começamos a ter frio, começamos a ter calor excessivo, começamos a ter faixas na Terra de mais calor, menos calor e assim por diante. Há um estudo falando sobre isso muito interessante, quem é curioso vai lá atrás, mas isso não é defesa aqui da teologia, é só mostrar para você que a Bíblia é incrível.
ela disse que ia chover. E o pessoal riu, por quê? Porque não tinha chuva. A palavra de Deus que ia começar nesse momento um tempo de chuva sobre a terra. Mas Deus falou, olha, vai vir com muita força. E eu vou pegar, vou construir um barco, e você aí deixa esse barco para todos que querem. E eu acho que Noé teve que lutar mesmo com a sua família, para a sua família subir naquele lugar. A palavra veio com ele. Eu louvo a Deus porque muitos milagres acontecem nesse dia em que Noé sobe na arca. Primeiro milagre, dele ter entrado com a sua família. E se você está aqui com a sua família louvando a Deus, isso já é um milagre, louvado seja o Senhor. O segundo milagre extraordinário é a esposa de Noé não reclamar dos animais no sofá dela. Porque, meu Deus, que esposa maravilhosa a esposa de Noé. Já pensou lá em casa, naquele sofá, amor, begezinho claro que a gente tem? Não é fácil, não. Um dos maiores milagres que eu vejo aqui é que a esposa não abriu a boca, foi com ele para a missão. Ela não reclamou de absolutamente nada. Não tem nenhuma reclamação dessa mulher. A palavra de Deus diz que quando Noé sobe na arca, e aquela chuva desce sobre a terra, então Deus fechou a porta. Então nem toda coisa que vem do céu às vezes é sinal de bênção. Deus desceu sua ira sobre um povo que era injusto, que era um povo cheio de maldade no coração. Eu quero dizer para você que a gente pode tirar algumas lições rápidas desses céus abertos que não foram bons. Primeiro, nunca fique esperando a chuva para entrar no barco, porque pode ser muito tarde o dia que você queira entrar no barco. Nunca fique esperando para dizer sim ao chamado de Deus. Nunca fique esperando a dizer sim ao que Deus quer na sua vida, porque pode ser que não tenha amanhã, pode ser que você não tenha a oportunidade de colocar o que Deus está pedindo para você fazer. Segundo, lembre-se que nem todos estão no mesmo barco. Muitos amigos seus vão preferir ficar do lado de fora. Então, irmão, se você quer que todos cheguem, que todos, nem sempre todos virão, nem sempre todos se aconchegarão. Alguns amigos nossos não vão querer o Senhor, alguns amigos nossos não entrarão no chamado, alguns amigos nossos, é o que está escrito aqui. Terceiro, lembre-se que a arca foi construída por amadores e o Titanic por profissionais, mas a arca ficou muito bem, obrigado. Às vezes a gente quer falar assim, Senhor, se eu fizer faculdade eu vou ser feliz. Claro, faça. Se o senhor tiver 3 casas eu vou ser feliz. Tenha. Mas amado, o que vai te deixar feliz e próspero nessa vida é o dia que tu cumprires a vontade de Deus em seu coração. Quarta coisa aqui, não importa o tamanho da tempestade, pois enquanto você estiver com Deus, no final, sempre vai ter um arco-íris, ou um arco de Deus, como diz em hebraico. No final da tempestade, para o crente, mesmo que ele vá para o céu, essa é a questão, morreu, foi para o céu, filho. Tem lá uma festa te esperando. Não abandone tua fé, não largue tua crença, não largue o teu Deus, porque no final há muita esperança e graça para todos nós. Quantos pode dizer amém para isso? Em terceiro lugar, vamos ver os céus abertos de bênção na Bíblia. Percorra comigo lá na palavra de Deus. Primeiro, vamos abrir em Atos 7, 55. Quando os céus se abriram. Atos 7, 55. A palavra de Deus diz aí, falando sobre Estevão, o primeiro mártir da igreja. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Como você pode dizer amém a isso? Pastor, quando é que os céus se abrem ao nosso favor? Quando você testemunha de Jesus. Parceiro, sabe que ele estava falando aqui, que fizeram com que matassem ele?
ele falou uma coisa. Ele estava dando um discurso, pode ver na Bíblia depois, não dá tempo da gente ver com muita minúcia, né? Os detalhes você pode ver em casa. Mas ele estava falando, ninguém achou ruim dele estar pregando. Ninguém achou ruim de Estevão tá falando nada. Ele estava falando vários assuntos, que Deus criou o céu e a terra, que o Israel foi para cá, Israel foi para lá. E ninguém brigou com ele. Sabe quando brigaram? A Bíblia diz, então pegaram em pedra. Sabe quando? Quando ele falou assim, ó, o nosso Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Aí ele mexeu no calo de Israel. Ele mexeu naquele ponto que eu e você temos que ser mexidos todos os dias. O nosso Deus não é Deus de morar em tijolos. O nosso Deus mora no nosso coração. Ele é um Deus poderoso, Ele é um Deus que fala, Ele não é Deus de liturgia, Ele é Deus poderoso, de unção, de graça, de cura. Ele mexe com a nossa vida, Ele fala comigo e você. E quando Estevão falou isso, ele mexeu bem no ponto central da coisa. Que a nossa vida não pode ser religiosa. A nossa vida não pode ser de exterior. A nossa vida não pode ser uma vida que simplesmente venha na igreja para bater cartão. Estevão foi apedrejado porque ele falou de um Deus que habita no coração do ser humano. Um Deus que entra, um Deus que mexe, um Deus que transforma as nossas vidas. Se pudéssemos ver o céu sobre nossa cabeça quando nós estamos evangelizando alguém, se você pudesse ver, quando você começa a testemunhar, com certeza você viria os anjos de Deus e os demônios lutando contra aquela pessoa. Com certeza você viria a presença do Senhor e os demônios querendo que ela fique presa. E de repente você começa a levar aquela pessoa a Cristo, aleluia. E aquele momento os anjos se posicionam e de repente uma coisa sobrenatural, um poder do alto vem e transforma aquela pessoa para a glória de Deus. Mas você iria ver a guerra se Deus abrisse os nossos olhos. Há muita guerra sobre a alma das pessoas. Então, nesse momento, a Bíblia diz que a salvação é feita pela graça. Quando a graça de Deus desce, é porque os céus se abriram. Quando a graça de Deus desce sobre a vida da pessoa, é porque os céus se abriram. O céu se abre quando nós vamos fazer uma reunião nas casas. O céu se abre quando nós vamos fazer reuniões na cidade. O céu se abre quando nós estamos testificando e testemunhando do Senhor. A Bíblia diz que Estevão estava morrendo. As pedras estavam vindo contra ele. Ele estava sendo apedrejado porque ele falou a verdade. Ele estava recebendo pedras porque ele disse que o nosso Deus é um Deus vivo. E nesse momento, a Bíblia diz que Deus abre os céus e se coloca no lugar perto dele. A Bíblia diz que o Senhor está assentado à direita do Pai. Essa é a cadeira principal que temos aqui. Jesus está à direita do Pai. Mas nesse texto, quando Estevão está sendo apedrejado, a Bíblia diz que ele está assentado, Jesus. Mas nesse texto não. Esse texto a Bíblia diz que Jesus ficou de pé. Sabe quando Jesus fica de pé? Coisa boa vai acontecer para aqueles que servem ao Senhor. E ele se colocou de pé, ele olhou. Eu fico imaginando Estevão, falou, eu vejo Jesus de pé à direita do Pai. Eu vejo Jesus de pé à direita do Pai. E as pedras continuaram vindo. Eu vejo Jesus de pé à direita do Pai. Eu imagino que Jesus estendeu a mão e rapidinho nós tínhamos um irmão agora louvando a Deus lá no céu. Sabe por que Jesus estava de pé? Porque quando você é atacado, Ele prometeu que está do nosso lado. Quando eu sou atacado, quando você é atacado, quando nós sofremos batalhas, quando nós sofremos perdas, quando a nossa fé está em perigo, quando as pedras desse mundo vêm contra nós, o nosso Senhor, aleluia, se põe de pé para nos ajudar. Segunda vez que os céus se abrem aqui, está lá em Mateus capítulo 3, verso 16 e 17, e diz a respeito do batismo de Jesus Cristo, e diz assim, e sendo Jesus batizado,
Saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Nós vemos o céu se abrindo aqui na vida de Jesus, porque a Bíblia diz que Jesus entrou nas águas, não porque ele precisava, mas porque ele ia ser nosso exemplo. E nesse momento que Jesus está nas águas, a Bíblia diz que os céus se abriram, e uma voz ecoou de lá dizendo: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Essa voz é muito significativa porque fala de Jesus sendo um Filho amado. E todos nós somos filhos amados, amém? Amém ou não? Quantos se sentem amados por Deus? Não, levante a mão com sinceridade. Pastor, eu me sinto mimado, amém? Deus está ao nosso lado, Deus cuida de nós. Mas Deus não fala só que ele era filho amado. A Bíblia diz que Deus falou que ele era filho em que dava prazer. Porque, meu amigo, você ama todos os seus filhos. Mas se tiver um mais arteiro, e um que vem no teu colo, fica te beijando, pega a tua bochecha. Esses dias a Johanna está com essa mania agora. Ela pega o meu rosto e pega a bochecha e chacoalha de um lado para o outro. E fala: mais pai, me morde mais, me morde mais. Ela provoca o leão que tem dentro de mim. Você acha que você não ama a filha dessa? O filho que senta no colo, o filho que te abraça, o filho que te beija. Aí tem um filho que não para fazendo arte, toda hora você corre atrás dele, e corre atrás dele, e corre atrás dele. Sabe por que o céu se abriu? Porque Jesus não era só um filho amado, ele era um filho que fazia a vontade do Pai. E quando ele foi se batizar, o próprio Deus foi dar uma olhadinha. Diz: é muito legal, não é? Esse filho é muito querido. Irmãos, nós somos alvos do amor de Deus. Quantos podem dizer amém? Mas ao mesmo tempo que somos alvos do amor de Deus, nós temos que correr no colo do Pai. Nós temos que beijá-lo. Quando você o toca com a sua fé, quando você fala com Ele, quando você faz orações sinceras a Deus, os céus se abrem. Seja você no carro, seja você em casa, seja você na sua família, os céus se abrem sobre sua cabeça. Porque você está fazendo um momento de carinho com Deus. A palavra de Deus diz para nós que a terceira vez que os céus estão sendo abertos aqui, que eu queria citar, é 1 Crônicas capítulo 21. Olha o que diz a palavra de Deus. 1 Crônicas capítulo 21, verso 1. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar Israel. A palavra de Deus diz que Satanás levou Davi a colocar número no exército. Alguém diz: pastor, isso é um senso, é normal. Mas não era normal no coração de Davi. Ele não estava fazendo isso com o coração correto. Ele queria saber quantos soldados tinha em Israel, porque ele realmente queria que Israel pudesse ser numericamente poderoso. Provável que Davi tinha alguma coisa no coração que Deus viu e que não era tão bom assim. E Joabe, seu general, disse: Davi, não faças tal. O povo é numeroso como a areia do mar, não precisa numerar esse povo. Vai dar trabalho, vai dar gasto, e não vai te adiantar nada, você sabe que o povo é numeroso. E a Bíblia diz que Davi insistiu tanto, que a ordem foi dada, eles foram numerar o povo. Quando eles saíram para enumerar, e foram trazendo os números para Davi, Deus pesa a mão contra Israel. Os nossos feitos são para a glória do Senhor. Davi estava enfrentando uma luta, possivelmente no final da vida. Ele queria ver como que as coisas estavam concluindo na vida dele. Mas Deus não achou aquilo muito bom, não. A Bíblia diz que a mão do Senhor veio sobre Israel e as pessoas começaram a morrer. Agora, o que vai acontecer aqui, eu acho isso incrível.
A palavra de Deus diz em 1 Crônicas, capítulo 21, verso 26, então Davi edificou um altar ao Senhor e ofereceu neles holocausto e sacrificou, fez sacrifícios pacíficos, e invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. E o Senhor deu ordem ao anjo e ele meteu na sua espada a bainha. Eu fiquei impressionado porque aqui existe uma citação muito direta de que há momentos em nossa vida de maldição, de luta, de batalha, e elas foram concluídas com uma oferta que Davi deu ao Senhor. E Davi levanta essa oferta e dedica ao Senhor essa oferta. E olha que coisa impressionante é isso, irmãos. Uma parte da nossa vida envolve muito questões financeiras. E Deus está falando que quando você está numa batalha, você pode adorar ao Senhor, dedicando a Ele dízimos e ofertas. Eu sei que muita gente fala disso hoje, mas eu estou lendo com você, olha Malaquias dizendo que se você trouxer os dízimos e as ofertas até o altar do Senhor, Ele vai abrir as janelas do céu e derramar sobre vocês uma bênção tal, diz a Bíblia. Abrir a janela é uma coisa que dízimos e ofertas fazem. Eu já tive momentos que eu percebi que o Senhor queria uma adoração mais plena, em que eu ofertei diante do altar do Senhor, além do meu dízimo e da minha oferta normal. Eu participei com pastores aqui, a nossa igreja era pequena, eu me lembro na época, e quando falou que nós íamos evangelizar Campinas, nós demos uma oferta para nós, que nós podíamos, na época, era uma igreja ainda pequena, eu lembro que nós demos a oferta, e os pastores vieram, James, como você deu essa oferta? E não foi muito, irmão, mas foi o que nós sentimos, levantamos uma oferta para evangelizar a cidade de Campinas. Eu acredito, irmão, quando você está numa batalha e você vê que quer realmente fazer algo para a glória de Deus, e há momentos em que você diz, Senhor, eu quero ofertar para adorar o Teu nome, eu quero ofertar para realmente entronizá-lo nesse campo da minha vida. A Bíblia diz que Davi encerrou aquela situação que ele tinha errado, ofertando ao Senhor. A Bíblia diz em Malaquias que Deus abrirá as janelas dos céus se nós formos dizimistas e também ofertantes. A Bíblia diz isso em toda a Bíblia. Alguém uma vez falou, pastor, isso não é da lei? Eu falei, não. Abraão, por exemplo, era antes da lei e ele deu o dízimo de tudo. A palavra de Deus diz, por exemplo, que Moisés ensinou a fazer o dízimo. Depois a Bíblia diz que os profetas, no caso aqui estou lendo Malaquias, ensinaram que quando você oferta ao Senhor, você dizima ao Senhor, as janelas começam a ser abertas sobre a sua vida. Jesus em Mateus 23 diz, olha, vocês devem fazer coisas como misericórdia, justiça, mas também devem ofertar. Mateus 23 e dizimar. A Bíblia diz em Hebreus que os dízimos abençoam as pessoas dessa terra, da igreja, que os dízimos fortalecem o corpo de Cristo. Então, meu amigo, muitas batalhas que nós enfrentamos é porque a gente não quer obedecer o que Deus está mandando. Sabe, queridos, há uma prosperidade que vem quando nós ofertamos. Sabe o que chama? Serão chamados bem-aventurados. Acho que de todas as bênçãos, não é a financeira que é a mais importante para nós, é que a felicidade de Deus vai vir para a nossa família quando nós ofertarmos e dizimarmos. Olha que coisa poderosa. Diz aqui a Bíblia, e eles vos chamarão bem-aventurados, porque sois povo do Senhor. As pessoas vão olhar e dizer, mas como que você consegue, com o seu salário, fazer isso? Como é que você consegue fazer algo assim? Você diz, olha, eu estou dizimando e Deus está cuidando da minha família. Os céus se abriram no Novo Testamento e no Antigo Testamento, e o quarto exemplo que eu te dou está lá em Tiago capítulo 5, verso 17 e 18. Vamos abrir lá, Tiago capítulo 5, 17 e 18.
E Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Irmão, está escrito isso em Tiago, Novo Testamento, mas aconteceu lá no Antigo Testamento. Está dizendo que quando um homem de Deus ora, e Elias era um profeta, e a Bíblia diz em Efésios que Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores, para evangelistas, para mestres. Quando um profeta se levanta, profetas de Deus, homens de Deus, que falam a sua vida, que direcionam a sua vida, que mexem com o teu futuro, que dão orientações para você. Isso é extraordinário. Algumas vezes nós tivemos chances de ver Deus agindo de uma maneira muito marcante na igreja, com voz profética. Esses dias eu estava lembrando, a irmã Liane está aqui, eu estava orando aqui com eles, a Liane e o João que está lá com Jesus agora, está super feliz com o pastor Nardi conversando. Estão lá com alguns irmãos dessa igreja, irmã Terezinha, outros queridos. Mas eu me lembro que nós estávamos aqui no altar orando juntos, e eu me lembro que nós estávamos orando pelo apartamento deles, que o rapaz não queria sair. Eu não conhecia o rapaz, eu só conheço esse casal. Eu estava orando por eles, orando, pedindo que Deus ajudasse, porque ele não estava pagando o aluguel, que Deus ajudasse para que eles pudessem alugar para uma outra pessoa. E eu me lembro que orando aqui com eles, eu senti um sopro de Deus. E quando comecei a orar, eu falei, Senhor, Senhor. E aí veio um sopro e eu falei, em 3 dias ele vai sair de lá. E aí eu comecei a dizer, 3 dias. Você sabe por que o profeta repete várias vezes? É porque ele não acredita que disse aquilo. Ele falou, ó, aperto que eu me meti. Gente, depois, nesses 3 dias, você escova o dente orando. Senhor, tem misericórdia. Eu falei lá 3 dias, vê se o Senhor honra que o negócio complicou. A profecia é uma coisa muito maravilhosa. E eu me lembro que eu estava aqui, aí eu falei, Jesus, acho que eles não escutaram. Aí a irmã Liane, que estava saindo, falou assim, pastor, eu sei, hein? 3 dias o senhor falou. Eu falei, agora eu estou frito mesmo. E eu me lembro que eles foram, depois de 3 dias, no 4º dia eles foram lá no apartamento. E quando eles chegaram lá no apartamento, o lixo estava do lado de fora, não é isso, irmã? E o apartamento estava com a pintura certinho. E o rapaz tinha ido embora. Deus manifestando. Deus manifestando. Várias vezes nós estamos andando com o meio do povo de Deus e Deus manifesta a sua palavra. Profetas aqui dentro, homens de Deus de oração, trazem orientações na vida das pessoas que levantam a pessoa. A maior profecia, todos concordam que é a Bíblia, mas nós concordamos também que há profetas, homens de Deus, espalhados sobre a terra. E quando eles falam alguma coisa, é tão poderoso. Muda a nossa vida. A palavra de Deus diz aqui que Elias orou, e por 3 anos e meio e não choveu, orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra, e Elias orou de novo e choveu. 5º e último lugar, os céus se abrem diante de coisas impossíveis. Irmãos, aquela frase que alguém diz assim para você, é impossível que isso aconteça. Pois esse é o momento impossível. Quer ver uma situação impossível? Nós vamos terminar com essa história. 2 Reis, capítulo 6, verso 7. Os céus se abriram. 2 Reis, na verdade, é o capítulo 6 e o capítulo 7. A Bíblia diz que Ben-Hadad, que é o rei da Síria, se junta contra o povo em Samaria, capital de Israel, o reino do norte. Nessa época, Israel norte, Israel sul, virou Judá. Então eles dividiram o país em 2,
10 tribos ficaram para o norte e 2 tribos ficaram para o sul. E a palavra de Deus diz que essas 10 tribos do norte começou rapidamente a se voltar contra Deus, se desviar dos caminhos de Deus. E a palavra de Deus diz também que levantou-se um homem, profeta de Deus, e foi até lá entregando recados do Senhor. Mas o povo não se converteu. E aí então vem o rei da Síria e junta o seu exército e sobe e cerca Samaria. E a Bíblia diz que em 2 Reis 6:25, que a fome era tão grande que eles compravam uma cabeça de jumento por 80 peças de prata para comer. Uma cabeça de jumento por 80 peças de prata. Gente, isso é muito caro. E um pouco de esterco de pomba por 5 peças de prata. Um pouco de esterco de pomba que eles faziam em corda, eles cortavam, um pouco disso por 5 peças de prata. A palavra de Deus diz que Eliseu chegou e o rei veio para matá-lo, porque ele era um profeta que falava que Deus ia pesar a mão. E quando ele está para chegar, o rei fala: espera aí, breca aí, agora, amanhã, nessa hora, realmente Samaria vai ver a libertação do Senhor. E vai ter tanta comida agora, nesse tempo, um dia de amanhã, tanta comida, mas tanta comida, que vocês vão conseguir comprar com pouco dinheiro tudo que vocês precisam. E ele acaba citando aqui: amanhã haverá abundância e a comida que vai ser comprada é com 1 ciclo de peça de prata, que daria hoje por volta de R$19. Vocês vão encher a sua feira, vão fazer compra com R$19 amanhã, que é o preço desse ciclo. Aí o rapaz que veio junto com o rei para matá-lo disse: isso é loucura, não pode acontecer. Pode acontecer. Ele diz: nem que Deus abra a janela do céu. Veja, é impossível. Irmãos, há momentos na nossa vida que é impossível. É impossível que você consiga vencer aquilo. E as pessoas olham para nós do lado de fora e dizem: é impossível que Deus abra os céus. Não vai ter comida suficiente, não vai ter jeito, pastor. Não tem como pagar isso, não tem como mexer nisso. Pastor, é impossível. A palavra de Deus diz que quando Deus abre as janelas dos céus, aí, com bênção, é possível. A Bíblia diz que todo o povo de Samaria estava preso, né? Eles cercavam a cidade e ficavam anos cercando a cidade. Então a comida acabava, a água acabava, e 4 leprosos falaram: nós vamos morrer, meu amigo. Ó, já eram leprosos, já estavam numa situação ruim. Nós vamos morrer. Então tanto faz se morrer aqui hoje, ou daqui uma semana, ou se nós morrermos lá. E aí eles tiveram a teologia do tanto faz. Mas pelo menos vamos arriscar. A Bíblia diz que 4 leprosos falou: vamos nos entregar para os sírios. Vamos lá, vamos pedir. Talvez eles olhem para nós, a gente é leproso, tal, eles não queiram fazer nada. E nos deixa aí, dá um pouco de comida e nos deixa passar pelo cerco. E a Bíblia diz que os 4 leprosos foram para fora. E quando chegaram no acampamento, a Bíblia diz que durante a noite, Deus tinha dado um barulho tão grande que o exército sírio fugiu. Com barulho. Um exército como a areia do mar fugiu por causa de um barulho. Eles pensaram, eles alugaram a ajuda do Egito, pagaram o rei, ou os reis aqui por perto, e mandaram um exército contra nós, porque o exército era muito forte, muito barulho. Esse barulho não foi ouvido por Samaria. Esse barulho não foi ouvido pelas pessoas que estavam no cerco, mas esse barulho foi ouvido pelos inimigos de Israel. Nós não vemos quando Deus se manifesta.
muitas vezes, mas os nossos inimigos vêm. Eu lembro de uma vez que meu pai estava lá na FEPASA, ele contou para mim que estava tendo muito assalto na FEPASA, muito. E você tinha que ir até um outro lugar, num outro banheiro, bem distante. E ele tinha que seguir na linha do trem, até chegar nesse banheiro e entrar. E muita gente estava preocupada por causa dos assaltos. Então eles deixaram a paisana, algumas pessoas que faziam a ronda para proteger os próprios empregados. E meu pai me contou que ele foi até o banheiro e estava indo pelos trilhos e entrou no banheiro. E normalmente foi usar o banheiro e chegou um policial da FEPASA. E foi olhando, oi, seu Nelson, tudo bem? Foi olhando de baixo, olhando, incrédulo. Abriu as portas do banheiro. O senhor está aqui sozinho, seu Nelson? Ah, vim no banheiro aqui. Mas não é possível, e o homem que entrou aqui com o senhor? Não, que homem? Ele disse, o homem que entrou com o senhor? Ah, não sei de homem, estou sozinho aqui. Diz, como não, seu Nelson? O senhor entrou e logo atrás do senhor, um rapaz de branco entrou atrás do senhor junto, eu vi. Não entrou ninguém aqui. Deus tem mandado seus anjos para nos proteger aonde nós vamos. Deus tem enviado seus anjos ao nosso redor. A Bíblia diz que Deus coloca os seus anjos ao nosso redor, fazendo um acampamento, colocando anjos que nos protegem, anjos que vão com os nossos filhos, anjos que vêm com a nossa esposa, anjos que vão conosco para o nosso trabalho, porque os céus estão abertos ao redor da casa do Senhor e das famílias que o temem. Como se pode dizer amém a essa palavra? Miguel Ângelo diz que, é gênio da arte, né? O pessoal conhece aí. Ele fez uma estátua uma vez de mármore. Essa estátua era tão bonita. Ele caprichou tanto, ele colocou tantos detalhes na estátua. E ele fez com tanto capricho que os olhos dele mesmo, com o artista, que brilhava enquanto ele fazia essa estátua. E as pessoas olhavam para ele e diz que ele chegava a ficar rosado, apreciando o que ele fez, os detalhes, muito detalhista nas questões do corpo. E quando ele acabou, diz que ele pegou o martelo e deu uma pancada e gritava com a estátua dizendo, parla, fale. E a estátua, claro, continuou calada. Fico imaginando que aquele momento ele achou que poderia ser muito próximo de Deus. Que naquele momento que a criação da sua mão poderia fazer tudo o que ele quisesse, tão hábil que ele era. Às vezes eu acho que nós como seres humanos parecemos bastante. Nós achamos que a nossa força, o nosso jeito, que a gente consegue abrir todas as portas. Talvez você seja muito hábil. Talvez você abra mais portas do que todas as pessoas que você tem ao seu redor. Pode ser. Mas tem uma porta que só tem um que pode abrir, que são as portas dos céus e as janelas dos céus. E a nossa força não consegue. Portanto, por vezes você vê que a Bíblia diz que as janelas dos céus são abertas, porque Deus abriu. Que as janelas dos céus são abertas porque Ele se manifestou. Ele estende a mão sobre o seu povo. É Ele que abre. Nós somos homens limitados, mas Ele abre as janelas. E quando Deus falou isso no meu coração, essa noite, é porque eu acredito que há pessoas aqui que precisam que Deus abra as portas. Que Deus abra o seu futuro. Que Deus abra coisas em sua vida que precisam ser tocadas por Ele. Esse é o motivo, um dos motivos que você está aqui essa noite, para que Deus abra janelas para você. Enquanto o pessoal do louvor está aqui, vou pedir para você vir até o altar, dizendo, sabe, pastor, eu creio nessas janelas, eu preciso delas abertas em minha vida. E se você quer buscar a Deus em oração, sai do seu lugar, vem aqui um pouquinho, nós vamos estar orando pelo povo do Senhor nesse dia.
Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti. Sabes bem que em Cristo firme estou. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Tu és meu Deus. O trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Pai, nós queremos orar nesse momento com o povo de Deus. Há portas, Pai, que parecem tão fáceis. Parece que nós estamos caminhando, Senhor, e elas se abrem tão naturalmente. Mas, Pai, parece que algumas, e com certeza muitas delas, nós vamos precisar do Teu toque, da Tua ajuda. Vamos precisar, Senhor, que o Senhor estenda a Sua mão, que as janelas sejam abertas para o povo de Deus essa noite. A Bíblia diz, Senhor Deus, que o Senhor está realmente com o seu coração voltado ao Teu povo, que o Senhor olha o que nós oramos, o Senhor vê o que nós conversamos. Pai, nós somos um povo que precisa do Teu toque. Precisamos, Pai, que o Senhor abra as janelas nessa noite para cada família que está clamando a Ti no altar do Senhor. Para cada pessoa que está clamando, Senhor Deus, para que o Senhor coloque a mão, seja na sua vida emocional, seja na sua vida financeira, seja na sua vida, Senhor, do trabalho, seja na situação familiar, ou talvez alguém esteja aqui dizendo, o médico diz que é impossível, pastor, é impossível. Senhor, nós estamos aqui porque Tu és o Deus dos impossíveis. O Senhor é o Deus, Senhor Deus, que quando o Senhor coloca a Sua mão,
Nós sabemos que o Senhor cura, que o Senhor abençoa, que o Senhor cuida do seu povo. Obrigado, Pai, porque nós podemos ver a Tua mão agindo em nosso meio. Agora eu te peço que o Senhor possa abrir as janelas para as pessoas que estão clamando a Ti. Ó Deus, ajuda-me. Ó Deus, fortalece-me. Ó Deus, levanta-me. Ó Deus, cuida de mim. Põe Teus anjos ao meu redor. Cuida do meu coração, Pai. Nós não podemos abrir essas janelas. A Bíblia diz que o Senhor vai abri-las. Então, por favor, Pai, abra as janelas e mostra a Tua mão sobre nós. Quero abençoar esse povo, pedindo que eles saiam daqui não só aliviados, mas eles saiam daqui com Tua presença, com a Tua direção e com o Teu milagre. Nós os abençoamos, Pai. Que o amor de Deus, o Pai, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, a consolação, o poder e as santas manifestações do alto venham sobre seu povo, agora, para todos sempre. Amém. Amém e amém. Aleluia. Dá um abraço quem está pertinho de você. Vamos dar uma salva de palmas a Jesus e vamos encerrar com louvor na presença de Deus. Faz-me ouvir Tua voz, mais que a todas as vozes, sobre as distrações do mundo aqui. Faz-me ouvir Tua voz, mais que a todas as vozes, sobre as distrações do mundo aqui. Tua voz vida traz e promessas nos faz. Teu amor vale mais que as riquezas deste mundo. Tua palavra, vida abundante, Tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, Tua palavra permanecerá. Vem usar nossa voz como a Tua palavra, para que o mundo receba Teu amor. Tua palavra, vida abundante, Tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, mas Tua palavra permanecerá. Oh, 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 oh. A relva seca e as flores cairão, mas a palavra do Senhor vai durar para sempre. A relva seca e as flores cairão, mas a palavra do Senhor vai durar para sempre. Tua palavra, vida abundante, Tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão
irão passar, mas tua palavra permanece. Tua palavra, vida abundante, tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, mas tua palavra permanecerá. Uma boa semana para você em nome de Jesus.